Foi o senhor? A pergunta da menina pobre, surgindo no meio da cerimônia fúnebre, fez o rosto do magnata Antônio Medeiros endurecer como pedra. A respiração ficou presa em sua garganta. Ao encarar os olhos da criança, a mente de Antônio se tornou um vasto deserto branco. Eram os mesmos olhos de seu filho falecido, o espelho de uma alma que ele mal conhecia. A frase seguinte da menina foi o golpe final e Antônio, o homem inabalável, finalmente desmoronou. Quem era essa criança? E como, em nome de Deus, ela havia chegado até ali? Era um dia de chuva fria e persistente. Na capela principal de uma luxuosa casa funerária no Morumbi, em São Paulo, o ar era pesado com o cheiro de lírios e café forte. Um mar de ternos pretos e rostos solenes preenchia o espaço. No centro de tudo, cercado por uma muralha extravagante de coroas de crisântemos brancos, o retrato de um homem sorridente, impecavelmente vestido. Era Lucas Medeiros, vice-presidente do Grupo Medeiros, um dos maiores conglomerados do Brasil. Um homem que partirá no auge de seus 30 e poucos anos. Diante do retrato postava-se seu pai, Antônio Medeiros. Mesmo beirando os 70 anos, sua postura era a de um general em revista, sem um pingo de desleixo. No entanto, as rugas, mais profundas que o habitual, e os olhos encovados denunciavam uma dor que palavras não poderiam expressar. Ao seu lado, com uma expressão vazia como uma boneca de porcelana, estava sua nora, Isabela, recebendo os pêsames com uma graça ensaiada. Os convidados entravam em uma fila silenciosa e reverente. Gigantes do mercado financeiro da Faria Lima, políticos de Brasília, executivos de grandes conglomerados de mídia. Todos se curvavam diante de Antônio, oferecendo condolências breves e formais. Meus sentimentos, doutor Antônio. Perdemos um grande talento. Antônio apenas acenava com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Seus olhos permaneciam fixos no retrato do filho, a imagem congelada de um sorriso que ele raramente via em vida. A última vez que o vira. A lembrança era uma faca em seu peito. A notícia do acidente e a corrida desesperada para o hospital, o corpo inerte de Lucas, já inconsciente. O médico balançando a cabeça, informando a hora do óbito. A sensação de impotência ao segurar a mão do filho, que esfriava a cada segundo, sem poder fazer absolutamente nada. Em um canto da capela, um grupo de jornalistas sussurrava entre si, preparando suas câmeras. Um acidente de trânsito tão repentino. Que tragédia! Disseram que foi na rodovia dos Bandeirantes, aquaplanagem na pista molhada. Por que ele estaria correndo tanto naquele dia? O vice-presidente devia estar com pressa para chegar a algum lugar importante. Foi nesse exato momento que a pesada porta de madeira da capela se abriu lentamente. A princípio ninguém deu atenção. Apenas mais um convidado atrasado. Contudo, quando a figura que entrou pela fresta foi iluminada pela luz suave do ambiente, o primeiro a notar foi um fotógrafo de uma revista de celebridades, que prendeu a respiração. Era uma menina, de talvez uns 9 anos. Vestia um simples vestido azul marinho, puído pelo tempo. A barra estava úmida denunciando a chuva lá fora e de seu cabelo, preso em um rabo de cavalo arrumado, pingavam gotas d'água. Em suas mãos pequenas ela segurava firmemente um único crisântemo branco. Pouco a pouco, os presentes começaram a notá-la. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Quem é essa criança? Onde estão os pais dela? Mas a menina parecia alheia aos olhares e sussurros. Caminhava lentamente como se naquele vasto salão existissem apenas ela e o retrato. Seus passos eram pequenos, mas carregados de uma estranha e solene determinação. O assessor pessoal de Antônio agiu rapidamente, movendo-se para interceptá-la com uma firmeza polida. Querida, aqui não é lugar para crianças. Onde estão sua mãe e seu pai? A menina ergueu o rosto para o assessor. Seu olhar era tão límpido e triste que o homem ficou momentaneamente sem palavras. Eu vim sozinha, respondeu ela com uma voz suave. E desviando-se do assessor, continuou sua jornada em direção ao altar, passo a passo, como se atraída por um ímã invisível. Agora, todos os olhares na capela estavam fixos nela. Os jornalistas com suas câmeras, os convidados em luto, todos prenderam a respiração, observando.
Quem era aquela criança para entrar com tanta confiança em um ambiente tão restrito e doloroso? Finalmente, ela chegou diante do retrato. Ergueu a cabeça e, ao encarar a foto, uma lágrima silenciosa escorreu por sua bochecha. Com a mão trêmula, colocou o crisântemo sobre a base do altar e, com uma voz baixa, mas perfeitamente audível, disse: Papai. Eu cheguei. Aquelas duas palavras abalaram a capela até seus alicerces. O tempo pareceu congelar. Ninguém se movia, ninguém falava. Apenas se entreolhavam com expressões de puro choque. O primeiro som a quebrar o silêncio foi o zumbido crescente dos murmúrios. O vice-presidente tinha uma filha? Então, o que Isabela é? Os jornalistas instintivamente ergueram suas câmeras. Era o furo do ano. Um herdeiro secreto na família Medeiros. Isabela, por sua vez, estava pálida com uma expressão de incredulidade e horror. O rosto de Antônio Medeiros se transformou em uma máscara de granito. Ele, que em toda a sua vida jamais vacilara diante de qualquer crise, mostrava pela primeira vez um vislumbre de pânico. Lentamente, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros, ele se aproximou da menina. Ajoelhou-se, ficando na altura de seus olhos, e com a voz trêmula perguntou: Quem é você? A menina ergueu a cabeça e o olhou diretamente. Naquele instante, Antônio sentiu o ar lhe faltar. As pupilas da criança, o brilho em seu olhar. Era tão parecido com o de Lucas. Era o mesmo olhar que seu filho tinha quando criança, quando o admirava. Eu sou Júlia Medeiros. Júlia Medeiros? Uma criança com seu sobrenome. A mente de Antônio se esvaziou. Quem te mandou aqui? Júlia balançou a cabeça. Ninguém me mandou. Eu vim sozinha. De repente a menina o encarou fixamente e perguntou com uma voz pura e direta: Foi o senhor, vovô? Foi o senhor que não queria minha mãe? A pergunta o atingiu como uma adaga no coração. Seu rosto ficou branco, seus lábios tremeram. O que essa criança sabia? Quem lhe disse tais coisas? Foi nesse momento que Júlia levantou a mão para enxugar uma lágrima. E nesse gesto, um bracelete de prata brilhou em seu pulso fino. Era uma peça pequena e delicada, mas havia algo gravado nela. Um fotógrafo de olhar aguçado disparou o flash, capturando o momento. A lente de alta performance da câmera registrou a gravação com clareza cristalina. Elisa, Lucas, Júlia. 3 nomes, lado a lado. Os olhos de Antônio se arregalaram. Elisa. Ao ver aquele nome, as memórias de 10 anos atrás o atingiram como uma tempestade. A mulher pobre, sem paz, que ele acreditava que arruinaria o futuro de seu filho. A mulher a quem ele humilhara, atirando-lhe um envelope com dinheiro. O nome dela estava ali. Elisa, murmurou Antônio, quase inaudivelmente. Mas no silêncio da capela todos ouviram. O lugar se transformou em um vespeiro. Quem é Elisa? A amante secreta do vice-presidente? Os flashes das câmeras explodiam como loucos. Os jornalistas se acotovelavam, tentando conseguir o melhor ângulo. Não era apenas um furo de reportagem. Era um escândalo monumental, um herdeiro secreto, um romance clandestino, tudo explodindo de uma só vez. Antônio ainda estava em choque, olhando para Júlia. Agora, observando com mais atenção, a certeza era esmagadora. A menina era a cara de Lucas. O formato dos olhos, o nariz, a linha dos lábios e, acima de tudo, aquela aura de bondade e clareza. Era idêntica à de seu filho. Antônio estendeu a mão trêmula para tocar o ombro de Júlia, mas parou no meio do caminho. Teria ele esse direito? As lembranças do que fizera há 10 anos surgiram com uma clareza dolorosa. Só agora ele percebia a crueldade de seus atos. E como consequência, seu filho viverá uma vida infeliz e partirá cedo demais. Júlia olhou para o retrato e sussurrou: Papai, eu senti sua falta. As câmeras continuavam a disparar, e os murmúrios da multidão se tornavam cada vez mais altos. Mas Antônio não ouvia nada. Seus olhos viam apenas aquela pequena criança à sua frente, sua neta, cuja existência ele desconhecia completamente. Isabela não aguentou mais.
Com a mão na boca para abafar um soluço, ela correu para fora da capela, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O assessor de Antônio se aproximou cautelosamente e sussurrou: "Presidente, a menina." Mas Antônio o interrompeu com um gesto. Olhou novamente para Júlia. "Você é mesmo a..." Ele não conseguiu terminar a frase. Júlia pegou a mão de Antônio com a sua, pequena e fria. A criança sentiu a mão do avô tremer. "Não chore, vovô." Aquele consolo puro e infantil fez os olhos de Antônio arderem. Ele, que jamais chorara em público, sentiu pela primeira vez os olhos se encherem de lágrimas. Em meio à chuva de flashes, uma única lágrima finalmente rolou pelo rosto de Antônio Medeiros. E diante de seus olhos, tudo ficou turvo. O tempo pareceu retroceder, levando-o de volta a um inverno de 10 anos atrás. Ao dia em que tudo começou. 10 anos antes, em um bairro boêmio de São Paulo. Naquele dia, uma garoa fina caía, cobrindo as ruas com um brilho melancólico. Lucas Medeiros, então com 20 e poucos anos, caminhava lentamente pelas calçadas da Vila Madalena. Estava exausto do trabalho na empresa. Eram dias intermináveis, trabalhando do amanhecer à noite para corresponder às expectativas de seu pai, Antônio. Trabalhando até tarde de novo, um amigo perguntou ao telefone. Lucas conseguiu apenas esboçar um sorriso cansado. "Desculpe. A gente se vê outra hora." Desligou o telefone e sentiu um vazio ainda maior. Tinha dinheiro, tinha status, mas não tinha com quem compartilhar a vida. Foi quando seus olhos pousaram em um pequeno sebo. A placa de madeira com o nome Raízes de Papel parecia convidativa e quente. Entrou sem pensar. O lugar era aconchegante, com prateleiras de madeira escura repletas de livros, uma iluminação suave e uma música ambiente tranquila, talvez um bossa nova antigo. Era como entrar em outro mundo, um refúgio de paz. Atrás do balcão, uma jovem estava sentada. Com os cabelos longos jogados para o lado, lia um livro com tanta concentração que nem notou a sua chegada. Vestia um suéter bege confortável, e sua expressão compenetrada era serena. Lucas a observou por um momento. Havia algo nela que o atraiu. Não era exuberante nem classicamente bela, mas a atmosfera de tranquilidade que a envolvia o acalmava. "Com licença." A voz de Lucas a assustou, e ela levantou a cabeça. "Ah, desculpe. Não vi que tinha entrado." Ela sorriu, um pouco sem graça, e Lucas sorriu de volta. "Não tem problema. Que livro é esse que te prendeu tanto?" Ela mostrou a capa. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. "Não me canso de ler." Naquele instante, o coração de Lucas disparou. Era um de seus livros favoritos da juventude. Mas seu pai sempre dizia que era uma perda de tempo, que ele deveria ler apenas livros sobre gestão e economia. Eu também adoro esse livro. Especialmente a parte sobre o direito ao grito. Os olhos da moça brilharam. "Sério? Porque há o direito ao grito." "Então eu grito. É a minha parte preferida." Os dois começaram a conversar sobre livros, de forma natural e fluida. Embora tivessem acabado de se conhecer, parecia que eram velhos amigos. Daquele dia em diante, Lucas passou a frequentar o sebo. A princípio, a desculpa era comprar livros, mas a verdade é que ele ia para vê-la. O nome dela era Elisa Pereira. Tinha 23 anos, recém-formada na universidade e trabalhava no sebo como um bico. "Eu cresci num orfanato", Elisa lhe contou um dia, em voz baixa. A maioria das pessoas reagiria com pena ou desconforto, mas Lucas foi diferente. "Deve ter sido difícil." "Foi. Mas me fez mais forte. E os livros me fizeram companhia, nunca me senti sozinha." O sorriso de Elisa tinha mais resiliência do que tristeza. A imagem dela, uma mulher que se formara na faculdade por conta própria e vivia com dignidade, era incrivelmente bela para ele. Com o tempo os dois se aproximaram. Jantavam juntos depois do expediente, iam ao cinema nos fins de semana e às vezes, caminhavam pelo Parque Ibirapuera conversando sobre tudo. Quando estava com Elisa, Lucas não era o herdeiro de um império, era apenas um jovem comum.
Meu pai acha que eu nunca sou bom o suficiente, não importa o que eu faça. Lucas desabafou um dia, suspirando. Elisa lhe entregou uma xícara de café quente. Mas você se esforça tanto, Lucas. Um dia ele vai reconhecer. É importante atender às expectativas, mas também é importante viver para si mesmo. Elisa tocou sua mão levemente. Ela era seu único refúgio. Mas a felicidade não durou. Um dia, o assessor de Antônio foi procurar Lucas. O presidente quer vê-lo. Ao entrar no escritório do pai, Lucas se deparou com um olhar gélido. Sobre a mesa de mogno de Antônio, havia várias fotos. Fotos de Lucas e Elisa juntos. Quem é esta mulher? A voz de Antônio era cortante como gelo. É a pessoa com quem estou saindo. Saindo? Você é o herdeiro desta família. Não pode sair com qualquer uma. Lucas cerrou os punhos. Ela não é qualquer uma. Elisa é uma boa pessoa. Boa pessoa? Uma mulher sem paz, sem nome. Antônio empurrou um dossiê para ele. Nele estava a vida inteira de Elisa. Órfã com financiamento estudantil para pagar, morando em um apartamento alugado. Para Antônio, era tudo o que importava. Você já pensou no impacto que uma mulher como essa teria na imagem da empresa? O que isso importa quando se ama alguém? Lucas retrucou. O olhar de Antônio ficou ainda mais frio. Amor? Esse tipo de sentimento é para os fracos. Você é o sucessor de um império de bilhões. Precisa encontrar uma mulher à sua altura. Pai. Não veja mais essa mulher. É uma ordem. Lucas tremia de raiva, mas não conseguiu desafiar a expressão determinada do pai. Naquela noite ligou para Elisa. Acho que não vou poder te ver hoje. Tenho trabalho na empresa. Tudo bem. Descanse quando terminar. A voz calorosa de Elisa partiu o coração de Lucas. Depois disso, Lucas continuou a encontrar Elisa secretamente. Mas a vigilância de Antônio se intensificou. A equipe de segurança da empresa o seguia, e cada passo seu era reportado. Um dia, Elisa percebeu. Acho que tem alguém nos seguindo ultimamente, disse ela, enquanto se encontravam no sebo, ambos com expressões ansiosas. E hoje, um homem estranho veio aqui e me fez várias perguntas. Quem eu era? Qual era a minha relação com você? Lucas segurou a mão dela com força. Me desculpe. Meu pai é contra o nosso relacionamento. O rosto de Elisa empalideceu. Então, nós... Não se preocupe. Eu vou convencê-lo. Pode levar um tempo, mas vou conseguir a aprovação dele. Mas a promessa de Lucas não pôde ser cumprida. Dias depois, um sedã de luxo parou em frente ao sebo onde Elisa trabalhava. Seguranças de terno preto desceram primeiro, seguidos por Antônio. A visão do magnata em um pequeno sebo de bairro era surreal. Sob os olhares surpresos dos clientes, Antônio caminhou lentamente até Elisa. Senhorita Elisa Pereira, certo? Elisa, nervosa, assentiu. Podemos conversar um instante? No lounge de um hotel de luxo próximo, Antônio encarou Elisa com frieza. Jogou um envelope grosso sobre a mesa. Quanto você quer? Como? Como assim? Elisa perguntou com a voz trêmula. O preço para se afastar do meu filho. Não vou tolerar uma mulher como você perto dele. Uma mulher como eu? O olhar de Antônio se tornou ainda mais afiado. Sem pais, sem família, sem nada. Uma órfã. Meu filho não está no seu nível. O rosto de Elisa ficou pálido. Mas com a mão trêmula, ela empurrou o envelope de volta. Eu não estou com o Lucas por dinheiro. Então por quê? Amor. Deixe de sentimentalismo barato. Se você realmente se importa com o Lucas, você vai embora. Por sua causa, ele pode perder tudo. Antônio se levantou, dando seu aviso final. Pegue este dinheiro e desapareça. Se recusar, o sebo onde você trabalha, o apartamento onde mora. Você perderá tudo. Eu tenho poder para isso. Elisa engoliu as lágrimas e baixou a cabeça.
Ela sabia que, pelo bem do homem que amava, precisava recuar. Desapareça em uma semana. E nunca mais apareça na frente do meu filho. Depois que Antônio partiu, Elisa ficou sentada por um longo tempo, o envelope intocado sobre a mesa. Naquela noite, ela fez sua última ligação para Lucas. Lucas. Acabou. O que você quer dizer com isso? Eu pensei bem. Somos de mundos muito diferentes. Me desculpe. E desligou. Lucas tentou ligar de volta, mas ela não atendeu. No dia seguinte, Elisa desapareceu sem deixar vestígios. Lucas a procurou como um louco. No sebo, no apartamento, em todos os lugares, mas não havia sinal dela. Uma semana depois, Antônio chamou o filho. Aquela mulher finalmente pegou o dinheiro e foi embora. O que o senhor está dizendo? Antônio sorriu friamente, mentindo. Eu dei o dinheiro e ela o pegou na hora e sumiu. No final, ela só estava interessada no seu dinheiro. Mentira. A Elisa não é assim. Então por que ela desapareceu sem deixar rastros? Pense bem. O que uma órfã esperaria ao encontrar o filho de um bilionário? Lucas não queria acreditar, mas era verdade que Elisa havia sumido. Por mais que procurasse, ela não aparecia. Será que era verdade? O pensamento destruiu o coração de Lucas. Espero que você tenha aprendido a lição. Não se pode confiar em ninguém neste mundo. Especialmente quando há dinheiro envolvido. Antônio dispensou o filho com uma expressão satisfeita. Daquele dia em diante, Lucas mudou. Deixou de acreditar no amor, deixou de acreditar nas pessoas. Tornou-se um boneco, vivendo apenas para cumprir as ordens do pai. Mas a verdade era outra. Elisa não pegou o dinheiro. Ela apenas se afastou pelo bem do homem que amava. A mentira de Antônio mudou completamente o destino dos dois. Lucas passou a viver como uma casca vazia. Ia da empresa para casa, trabalhando como uma máquina. Seu olhar era vago, e o sorriso caloroso de antes desaparecera há muito tempo. Os colegas murmuravam que ele havia mudado, mas ninguém ousava perguntar o porquê. Lucas, até quando você vai viver assim? Sua mãe perguntou um dia, com os olhos cheios de preocupação. Mas ele apenas respondia de forma evasiva. Estou bem, mãe. Bem? Você mal come, mal dorme. Observando Lucas, Antônio sentia uma satisfação interna. Ele acreditava que com o tempo, o filho esqueceria tudo. E quando se casasse com a mulher que ele havia escolhido, tudo voltaria ao seu devido lugar. 6 meses após o desaparecimento de Elisa, Antônio deu a ordem. Hoje à noite temos um jantar importante. Vista-se e esteja pronto. Lucas, apático, apenas assentiu. Sabia que era inútil resistir. Naquela noite, em uma sala privativa de um hotel de luxo, 2 famílias se encontraram. Do outro lado da mesa, estavam um influente senador e sua filha, Isabela Furtado. Isabela era a personificação da elite, formada em uma universidade de prestígio com pós-graduação no exterior. Usava um elegante vestido preto, era linda e sofisticada. Minha Isabela será uma nora perfeita para a família Medeiros, disse o senador, orgulhoso. Antônio respondeu com uma expressão de contentamento. Nosso Lucas também será um excelente marido. Enquanto os pais negociavam o casamento dos filhos, Isabela observava discretamente o homem à sua frente. Bonito, de família tradicional, bem-sucedido. Na superfície, o noivo perfeito. Uma pequena chama de esperança se acendeu nela. Mas Lucas nem sequer olhou em sua direção. Seus olhos vazios fitavam um ponto qualquer no espaço. Após o jantar, os dois foram para o jardim do hotel. Um silêncio constrangedor pairava no ar. Eu também não queria estar aqui, Isabela quebrou o silêncio. Eu também não, respondeu Lucas com um sorriso amargo. Se isso te incomoda, posso falar com meu pai, disse Isabela, cautelosa. Na verdade, ela estava um pouco curiosa sobre aquele homem, mas não queria se machucar com sua frieza, então fingiu recuar. Havia outra pessoa? A pergunta cuidadosa de Isabela fez Lucas hesitar.
O rosto de Elisa surgiu em sua mente, mas ele rapidamente balançou a cabeça. Não. Não havia. Era mentira, mas ele não queria mais pensar em Elisa. Tentava se forçar a acreditar que ela era a mulher que o abandonou por dinheiro, que o usou. Os preparativos para o casamento avançaram rapidamente. A imprensa o chamou de o casamento do século, e o mundo dos negócios observava com atenção a união das duas famílias poderosas. Mas Lucas, o noivo, se tornava cada vez mais apático. No dia do casamento, Isabela estava deslumbrante em seu vestido de noiva. Lucas, de smoking, parecia perfeito por fora, mas seu coração estava vazio. Podem entrar os noivos. Ao som de uma música grandiosa, os dois caminharam pelo corredor. Os aplausos dos convidados ecoavam, mas Lucas não ouvia nada. Apenas movia seus pés. Durante a cerimônia, Lucas se lembrou do casamento que sonhara com Elisa. Uma pequena igreja, apenas com os amigos mais próximos. Elisa, usando um vestido simples em vez de um caro, seria a noiva mais linda do mundo. O noivo promete amar e respeitar a noiva? A pergunta do celebrante o trouxe de volta. Lucas respondeu mecanicamente sim. Não foi um voto, apenas uma resposta. Após o casamento, o casal foi morar em uma mansão no Jardim Europa. Casa espaçosa, móveis de luxo, tudo era perfeito, exceto pelo calor humano. Lucas e Isabela viviam sob o mesmo teto, mas em quartos separados como estranhos. Era o que Lucas queria. Mesmo assim, Isabela se esforçou para ser a esposa perfeita. Preparava cafés da manhã elaborados, tentava entender os gostos do marido. Mas Lucas sempre respondia de forma monossilábica com os olhos no jornal. Você consegue chegar mais cedo hoje? Poderíamos jantar juntos. Tenho trabalho. Cada recusa era uma pequena ferida no coração de Isabela. Seus pais nos convidaram para jantar hoje. Você vai, não é? A voz de Isabela continha uma ponta de esperança, mas Lucas não percebeu. Sim. Temos que ir, apenas a obrigação de parecer um casal na frente dos outros o movia. Isabela, mesmo sabendo o que se passava no coração do marido, não conseguia abandonar a esperança. E assim 10 anos se passaram. O casal não teve filhos. Para ter filhos era preciso ser um casal, e eles nunca foram um de verdade. Com o tempo, Isabela se cansou. No início, tentou conquistar o coração do marido, mas só recebeu indiferença em troca. Será que ele tem outra mulher? Por que ele não me abraça? Em meio a dúvidas e solidão, Isabela também foi fechando seu coração. Lucas tornou-se ainda mais insensível. Por fora, eram um casal perfeito da alta sociedade, mas por dentro, viviam uma vida de bonecos vazios. Até que em um dia de primavera tudo mudou. Vice-presidente, a visita à fábrica de Minas Gerais está agendada. Lucas assentiu ao relatório do assessor. Era uma viagem de negócios rotineira. Mas ninguém imaginava que aquela viagem mudaria tudo. No trem a caminho de Minas, Lucas olhava pela janela. A paisagem primaveril passava, mas seus olhos não registravam nada. Era apenas mais um dia a ser vivido. Após a inspeção na fábrica, ele estava prestes a voltar. No caminho para a estação, o carro parou de repente. O que aconteceu? Desculpe, vice-presidente. Houve um acidente à frente, o trânsito está parado. Frustrado, Lucas desceu do carro. Decidiu ir a pé até a estação, não era longe. Na praça em frente à estação, havia uma pequena feira. A paisagem simples do interior era acolhedora. Barracas de frutas, de doces, de artesanato. Lucas caminhou distraidamente entre elas. Foi quando ouviu. Obrigada, volte sempre. Uma voz familiar fez seus passos pararem. Com o coração apertado, ele se virou. Em frente a uma pequena barraca de frutas estava uma mulher. Roupa simples, um avental amarrado na cintura. Cabelos longos presos em um coque, entregando frutas a um cliente. Era Elisa. O nome escapou dos lábios de Lucas. 10 anos haviam se passado, mas ele a reconheceu instantaneamente.
Estava um pouco mais magra, as mãos mais ásperas, mas aquele olhar límpido não havia mudado. Elisa também o viu. Sua mão que selecionava as frutas parou. Seus olhos se arregalaram. Era como se tivesse visto um fantasma. Os dois ficaram paralisados, olhando um para o outro. 10 anos de tempo desapareceram em um instante. O barulho da feira, as pessoas passando, tudo pareceu parar. Lucas. Elisa sussurrou seu nome com a voz trêmula. Lucas se aproximou lentamente. Não conseguia acreditar. A mulher que ele pensava tê-lo abandonado por dinheiro, que o traiu, estava ali, vendendo frutas em uma feira de cidade pequena. É você mesma, Elisa? De perto, a certeza veio. Era ela, sem dúvida. Mas por que ali? Por que daquele jeito? Nesse momento, uma voz infantil veio de dentro da barraca. Mãe, me ajuda com isso. E uma menina pequena apareceu, carregando uma caixa de frutas pesada. O olhar de Lucas se voltou para a criança. E ele sentiu como se o ar lhe faltasse. No rosto da menina, ele via a si mesmo quando criança. Os mesmos olhos, o mesmo nariz, até mesmo o sorriso. Sem que Lucas pudesse dizer uma palavra, Elisa rapidamente levou a menina para dentro da barraca. Júlia, fique lá dentro. Júlia? Ao ouvir aquele nome, o coração de Lucas começou a bater descontroladamente. Vice-presidente, o trem vai partir. A voz de seu assessor soou ao lado. Com um olhar vacilante, Elisa fechou os olhos com força e entrou na barraca. Enquanto caminhava para a estação, Lucas olhou para trás várias vezes, mas a porta da barraca permaneceu fechada. Lucas voltou para a empresa em São Paulo, mas seu coração ficou naquela pequena feira. O rosto surpreso de Elisa e, acima de tudo, a imagem daquela criança tão parecida com ele não saíam de sua cabeça. Passou a noite em claro. Será possível? Será que é minha filha? Uma semana depois, Lucas voltou a Minas. Vice-presidente, a inspeção na fábrica já foi concluída na semana passada, não? Perguntou o assessor, confuso. Lucas respondeu friamente: tenho algo a mais para verificar. Não se preocupe. No trem, seu coração batia forte. Era uma ansiedade que não sentia há 10 anos. Ou talvez fosse mais próximo do medo. Chegando à cidade, foi direto para a barraca de frutas. Elisa estava lá, como sempre. Ao vê-lo, seu rosto endureceu. Por que veio de novo? A voz era fria, mas Lucas não recuou. Precisamos conversar, Elisa. Não temos nada para conversar. Você já é casado. Viva sua vida feliz. Elisa virou o rosto. Mas Lucas notou que suas mãos tremiam levemente. Aquela criança. É minha filha, não é? A pergunta direta fez Elisa estremecer. Do que você está falando? Claro que não. Não minta. Ela é a minha cópia. Elisa mordeu o lábio. Queria negar, mas Júlia era tão parecida com o pai que era impossível esconder. Naquele momento, Júlia saiu da barraca. Mãe, esse moço veio de novo. Eu vi ele semana passada. A voz clara da menina foi como uma faca no peito de Lucas. Minha filha me chamando de moço. Olá. Qual é o seu nome? Lucas se ajoelhou para ficar na altura da menina. Meu nome é Júlia. Quantos anos você tem? 9. 9 anos. A conta batia perfeitamente. Fazia 10 anos que ele e Elisa haviam se separado. A menina tinha 9 anos. Lucas teve a certeza. Moço, quer comprar umas frutas? Vou escolher as mais gostosas para você. Júlia sorriu e assentiu. Enquanto a menina escolhia as frutas, Lucas falou com Elisa em voz baixa. Por que você não me contou? Se eu soubesse que você estava grávida, o que você teria feito? Enfrentado seu pai para me proteger? A voz de Elisa estava carregada com a mágoa de 10 anos. Naquela época eu não tinha forças. Mas agora é diferente. É tarde demais.
Nós já temos vidas separadas. Lucas não desistiu. A partir daquele dia, ele passou a ir a Minas toda semana. Na empresa, inventou a desculpa de estar desenvolvendo um novo projeto na região. Mas, na verdade, ia para encontrar Elisa e Júlia. No começo, Elisa o rejeitou firmemente. Por favor, pare de vir. Nós estamos bem. Júlia não precisa de um pai. Ela cresceu bem até agora. Não precisamos da sua preocupação. Mas Lucas não recuou. Em vez disso, tentou uma abordagem diferente. Começou a se aproximar da filha aos poucos. Júlia, o moço quer te comprar um sorvete, que tal? Tenho que perguntar para minha mãe. Então vamos perguntar juntos. Ele sabia que com a filha por perto, Elisa não conseguiria ser tão dura. Com o tempo, Júlia começou a se abrir. Sabendo que ela gostava de ler, Lucas lhe deu livros infantis. Como ela gostava de desenhar, deu-lhe um estojo de lápis de cor. Moço, por que você é tão legal com a gente? Júlia perguntou um dia com inocência. Porque eu gosto de você, Júlia. É mesmo? Você gosta de mim? Lucas sentiu vontade de chorar. É claro que eu gosto. Você é minha filha, mas não podia dizer. Era uma tarde de primavera. Lucas estava ensinando Júlia a andar de bicicleta. O sorriso da menina enquanto pedalava era a coisa mais preciosa do mundo. Moço, eu consigo sozinha. Cuidado. Devagar. Nesse momento, Júlia disse de repente, moço, ter um pai deve ser assim, né? Aquelas palavras sufocaram Lucas. Ele desviou o olhar e respondeu com dificuldade, sim, acho que sim. Eu nem sei como é o rosto do meu pai. Minha mãe diz que ele virou uma estrelinha no céu. O coração de Lucas se partiu. Eu sou seu pai. Estou bem aqui na sua frente. Mas a incapacidade de dizer a verdade o fazia se sentir miserável. Elisa observava a cena de longe. Vendo a felicidade de Júlia, seu coração balançou. Será que ela realmente precisa de um pai? Mas não é tarde demais? Quanto mais tempo os três passavam juntos, mais pareciam uma família de verdade. Iam à feira, passeavam no parque e jantavam em restaurantes simples. Para Lucas, eram os momentos mais felizes de sua vida. Lucas, não podemos continuar assim, disse Elisa uma noite, depois que Júlia adormeceu. Se a Júlia se apegar a você, o que faremos? Você vai ter que voltar para a sua vida. E se eu não voltar? O que você quer dizer? Você tem uma esposa. Lucas balançou a cabeça. Aquilo não é um casamento. É só um contrato. Mesmo assim, legalmente, ela é sua esposa. A resposta firme de Elisa o deixou sem palavras. Enquanto isso, em São Paulo, Isabela estava cada vez mais ansiosa. O marido estava viajando a negócios com muita frequência e sempre para a mesma região. Além disso, algo nele parecia diferente. Havia um brilho em seu olhar, uma leveza que não existia antes. Secretário, pode me dizer para onde meu marido tem viajado tanto? Isabela pediu ao assessor de Lucas, mas ele desconversou. Senhora, isso é. Tudo bem. Vou descobrir de outro jeito. No fim, Isabela contratou um detetive particular. A princípio foi por medo de que o marido tivesse uma amante. Afinal, em 10 anos, ele nunca a havia tocado com afeto. 2 semanas depois, o detetive trouxe o relatório. O vice-presidente tem se encontrado regularmente com uma mulher e uma criança em uma feira em Minas Gerais. As mãos de Isabela tremeram. O relatório continha fotos. Lucas sorrindo, ao lado de uma mulher e uma menina. Quem? Quem é essa mulher? Chama-se Elisa Pereira. Mãe solteira, cria a filha sozinha e tem uma barraca de frutas. E a criança? Uma menina de 9 anos. O nome dela é Júlia Medeiros. Júlia Medeiros. Usando o sobrenome da família. E a expressão de felicidade no rosto do marido. Isabela entendeu tudo. Naquela noite, ela esperou pelo marido na sala.
Quando Lucas chegou, ela estava sentada no sofá, bebendo vinho. Você demorou. Muitas viagens a Minas Gerais, ultimamente. A expressão de Lucas endureceu. É trabalho. Ah, é? Aquela barraca de frutas também faz parte do trabalho? Isabela jogou o relatório do detetive sobre a mesa. As fotos se espalharam. Me explique. Quem é essa mulher? E quem é essa criança? Lucas ficou em silêncio por um momento e depois disse: é alguém que eu conheci antes de me casar com você. E a criança? Responda. Essa menina é sua filha? O silêncio de Lucas foi a resposta. Lágrimas escorreram dos olhos de Isabela. Como você pôde? Viveu 10 anos comigo escondendo isso? Eu também descobri recentemente. E daí? Agora vai bancar o paizinho? Se você voltar a ver aquela mulher, eu não vou ficar parada, Lucas. Acha que a minha família é fraca? Se você escolher essa mulher e essa criança, minha família não vai deixar barato. E eu vou contar tudo para o seu pai. Era um aviso claro. Isabela também era filha de um político poderoso. Tinha os meios para fazer o que quisesse. Lucas se sentiu novamente encurralado. Como há 10 anos, prestes a perder as pessoas que amava por sua própria covardia. Naquela noite, após o aviso de Isabela, Lucas se trancou no escritório. A vista noturna de São Paulo era deslumbrante, mas sua mente estava mergulhada na escuridão. Às 2 da manhã, a porta se abriu. Era Isabela. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Ainda acordado. Lucas levantou a cabeça para olhar a esposa. Em 10 anos de convivência talvez nunca tivessem se olhado de verdade. Isabela, precisamos conversar. Isabela sentou-se em frente a Lucas. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Lucas não desviou o olhar. Me desculpe. Mas você também é uma vítima neste casamento. Tanto eu quanto você. Ao ouvir isso pela primeira vez, Isabela chorou na frente do marido. Vítima? É isso que você tem a dizer? Nós dois não queríamos isso. Não. Pelo menos eu. Eu tentei. A voz de Isabela tremeu. A mágoa de 10 anos explodiu. Você alguma vez me viu como mulher? Lucas não respondeu. O silêncio era a resposta. Isabela sabia o que significava. Responda. Você me amou nem que fosse por um instante? Lucas baixou a cabeça. Não podia mentir. Nunca. Eu nunca esqueci aquela mulher. Ao ouvir isso, Isabela começou a chorar e saiu correndo do escritório. Lucas ficou sentado, atordoado. Ferira Isabela e não conseguia proteger Elisa e Júlia. Tudo era culpa sua. Nos dias seguintes, o clima na casa era glacial. Isabela evitava até mesmo cruzar com Lucas. Mas a decisão de Lucas já estava tomada. Pelo menos para Júlia, ele seria um pai. Naquele fim de semana, Lucas partiu para Minas com uma resolução final. Contaria tudo a Elisa e encontraria uma maneira de ficarem juntos. Não importava o que seu pai dissesse, não importava a empresa. Ele viveria por Júlia. No trem, Lucas olhou para uma pequena caixa que trouxera. Dentro, havia um bracelete de prata. Ele o encomendara especialmente em uma joalheria. Era pequeno, para o pulso de uma criança, mas o design era primoroso. Ao chegar na estação, caminhou mais rápido que o habitual. Sentia uma urgência. Queria que Júlia o chamasse de pai o mais rápido possível. A barraca de Elisa estava à vista. Era sábado e o movimento era grande. Elisa trabalhava diligentemente, e Júlia fazia o dever de casa em um canto. Moço, Júlia correu ao vê-lo. O sorriso radiante da menina iluminou o coração de Lucas. Nossa Júlia, fazendo lição de casa. Sim. Já terminei. O que o senhor veio fazer hoje? Eu trouxe um presente para você. Lucas pegou a caixa e os olhos da menina brilharam.
Elisa terminou de atender um cliente e se aproximou. O que você trouxe de novo? Pare com isso, por favor. Mas a voz dela não tinha a aspereza de antes. Havia um calor nela. Lucas se ajoelhou na frente de Júlia e abriu a caixa com cuidado. Júlia, isto é para nós três. O bracelete de prata reluziu. No interior havia palavras gravadas. O que está escrito? Tente ler. Júlia pegou o bracelete e leu lentamente. Elisa. Lucas. Júlia. Isso mesmo. O nome da mamãe, o meu nome e o nome da nossa Júlia. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas. Ela sabia o que aquele bracelete significava. São os nossos 3 nomes. Nunca se esqueça, disse Lucas, colocando o bracelete no pulso fino da menina. Significa que nós 3 estaremos juntos para sempre. Júlia olhou o bracelete, encantada. Que lindo! Mãe, posso usar sempre? Elisa, segurando as lágrimas, assentiu. Ao entardecer, depois de mandar Júlia para casa, Lucas e Elisa conversaram a sós. Vou me divorciar da Isabela, Elisa. E quero viver com você e com a Júlia. Sei que é tarde, mas quero ser um pai de verdade para ela. Elisa balançou a cabeça. Não. Seu pai não vai permitir. Será como antes. Desta vez é diferente. Eu não sou mais um garoto. Eu posso proteger vocês. Lucas segurou as mãos de Elisa. Me dê outra chance. Desta vez eu não vou te perder. Elisa hesitou. A ferida de 10 anos ainda doía. Mas por Júlia. Me dê um pouco mais de tempo. Lucas assentiu. Tudo bem. Eu espero. Ao se virar para ir embora, ele disse, eu volto na semana que vem. Pense até lá. Elisa observou a silhueta de Lucas se afastar. Seu coração batia forte. Será que desta vez podemos ser felizes? Mas ninguém sabia que aquela seria a última vez. No sábado seguinte, Lucas, como de costume, dirigia para Minas. O trem estava lotado, então ele decidiu ir de carro. Era um dia especial. Ele planejava pedir Elisa em casamento. No banco do passageiro havia uma caixa com um anel e no banco de trás, presentes para Júlia. Gotas de chuva começaram a cair. O que era uma garoa logo se tornou uma tempestade. Lucas reduziu a velocidade, mas a visibilidade era péssima. De repente, o carro da frente freou bruscamente. Lucas pisou no freio, mas o carro derrapou na pista molhada e ele perdeu o controle. Um som terrível de metal se contorcendo e tudo ficou em silêncio. Vovô, a voz clara de Júlia trouxe Antônio de volta à realidade. Ele ainda estava ajoelhado na capela, e à sua frente, sua neta com o bracelete de prata. As memórias de 10 anos passaram como um filme, e tudo ficou claro. Seu filho amou aquela mulher até o fim, e eles tiveram uma filha. E ele estava a caminho para encontrá-las quando... Lágrimas rolaram dos olhos do presidente. Tudo era culpa sua. Se há 10 anos ele não os tivesse separado com seu poder e dinheiro, seu filho ainda estaria vivo. Naquele momento a capela se tornou um caos. Quem é essa menina? Presidente, uma palavra, por favor. Os jornalistas se aglomeraram com microfones e câmeras. Os flashes explodiam. A cerimônia virou um circo. Olhem, a menina está se movendo. Alguém gritou, e todos os olhares se voltaram para Júlia. Ela se virou silenciosamente. Em seu rosto pequeno, havia mais tristeza do que medo. Era um fardo pesado demais para uma criança de 9 anos, mas Júlia se manteve firme. Menina, espere. Quem é sua mãe? Qual era a relação dela com seu pai? Os jornalistas tentaram cercá-la. Os seguranças intervieram, mas a confusão não diminuiu. Júlia, assustada, recuou e começou a correr em direção à saída. Ao ver isso, Antônio se levantou instintivamente. Suas pernas fraquejaram, mas ele seguiu Júlia para fora, como se puxado por uma força invisível. O presidente está saindo. Os jornalistas correram atrás,
mas foram barrados pelos seguranças. Antônio conseguiu sair. O ar da noite estava frio. A chuva de primavera caía. Sob a luz dos postes, as gotas de chuva brilhavam. Antônio, ofegante, olhou ao redor. Onde Júlia teria ido? Então ele a viu. Um pouco distante da entrada da funerária, sob um poste, estava uma mulher. Sem guarda-chuva, de pé na chuva. Usava um vestido preto simples, as mãos cruzadas na frente do corpo, olhando para a capela. O rosto estava molhado, não se sabia se de chuva ou de lágrimas. Júlia correu para ela. Mãe! Ao ver a menina se aninhar nos braços da mulher, Antônio parou. Era ela. A mulher a quem ele humilhara com um envelope de dinheiro há 10 anos. O primeiro e único amor de seu filho, Elisa Pereira. O tempo passará, mas Antônio a reconheceu. Estava mais magra, com marcas de uma vida difícil, mas aquele olhar límpido não mudará. Talvez estivesse até mais forte. Os anos criando uma filha sozinha a haviam fortalecido. Elisa também viu Antônio. Seus olhares se cruzaram na chuva. 10 anos se passaram, mas a memória daquele dia estava viva. Os lábios de Antônio tremeram. Então, essa criança é mesmo. Ele não conseguiu terminar. Já sabia que era sua neta, mas ouvir a confirmação era outro choque. Elisa, em vez de responder, baixou a cabeça. E chorou. As lágrimas que segurara por 10 anos. As lágrimas que engoliu enquanto criava a filha sozinha, sempre que a menina perguntava pelo pai. E as lágrimas de hoje, diante do funeral do homem que amou. Mãe, por que você está chorando? Júlia perguntou, preocupada. Não é nada, querida. É só a chuva. Elisa afagou a cabeça da filha, forçando um sorriso. Antônio se aproximou, passo a passo. Suas pernas tremiam, mas ele não podia parar. De perto, o rosto de Elisa mostrava as marcas da vida. Mãos ásperas, rosto abatido. Mas o olhar para a filha era cheio de calor. Por quê? Por que você não me contou? A voz de Antônio tremeu. Se eu soubesse que havia uma criança. E o que teria mudado? A voz de Elisa era calma. Sem ressentimento, sem raiva. Apenas a voz de alguém cansado. O Senhor não nos teria aceitado naquela época. Teria tornado a vida da minha filha um inferno. Antônio não pôde refutar. Ela estava certa. Há 10 anos, ele teria feito exatamente isso. Mas o Lucas. Ele precisava saber. Ele era o pai. Ao ouvir isso, Elisa chorou novamente. Ele sabia. Nós nos reencontramos por acaso há alguns meses. Ele vinha toda semana. Se apegou muito à menina. O peito de Antônio se apertou. Quão feliz meu filho deve ter sido nesses últimos meses. E quão atormentado. Então era por isso que ele ia a Minas toda semana. Sim. Ele viria ontem também, mas... A voz de Elisa falhou. Ela não conseguiu continuar, soluçando. Antônio caiu de joelhos. O orgulho do magnata já não importava. Ele estendeu a mão trêmula e segurou a mão pequena de Júlia. Me perdoe. O vovô pede perdão. Júlia olhou para o avô, sem entender. Por que você está pedindo perdão? Por que não queria a minha mãe? A pergunta inocente o deixou sem resposta. Como explicar que, por causa de sua teimosia e preconceito, essa criança cresceu sem pai? E que agora nunca mais o veria? A chuva caía cada vez mais forte. Os três permaneceram ali. Avô, mãe e neta. Nunca estiveram juntos antes, mas agora estavam ligados pela dor. Entre, presidente. O senhor vai pegar um resfriado, disse Elisa em voz baixa. E vocês? Nós já vamos. Não podem ir, Antônio gritou desesperado. Não posso deixá-las ir. Ela é minha neta. É filha do Lucas. Elisa deu um sorriso triste. Só agora o senhor a chama de neta. Há 10 anos,
Disse que gente como nós não pertencia à sua família. A frase o atingiu como uma faca. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Pela primeira vez na vida, Antônio, que nunca se curvara a ninguém, pediu desculpas com sinceridade. Mas era tarde demais. Não preciso do seu perdão. Elisa olhou para Júlia. Eu disse a esta criança que o pai dela estava no céu. Agora, isso se tornou verdade. De longe, ouvia-se o murmúrio dos jornalistas. Logo eles os encontrariam. Elisa pegou a mão de Júlia e se virou. Espere, Antônio chamou suplicante. Mas Elisa não parou. As duas silhuetas desapareceram na chuva. Antônio ficou ajoelhado por um longo tempo. A chuva fria encharcava seu corpo, mas seu coração estava ainda mais gelado. Uma neta. Ele tinha uma neta. Por 9 anos, a criança cresceu sem pai e agora nunca o conheceria. Tudo por culpa sua. Presidente, o assessor correu com um guarda-chuva. O senhor está bem? Vamos entrar. Antônio se levantou com a ajuda do assessor, mas seus olhos ainda estavam fixos na direção em que Elisa e Júlia desapareceram. As imagens delas na chuva o assombravam. As lágrimas de Elisa, os olhos claros de Júlia e o bracelete de prata. O último vestígio deixado por seu filho. O que ele faria agora? Ele, que sempre resolvera tudo com dinheiro e poder, desta vez estava perdido. O tempo perdido não volta e os mortos não ressuscitam. No caminho de volta para a capela, Antônio tomou uma decisão. Pelo resto de sua vida, por mais curta que fosse, ele viveria para se redimir. Por Elisa e Júlia. E pelo filho que partiu cedo demais. Na manhã seguinte ao funeral, todos os jornais do país estampavam a mesma manchete: escândalo secreto na família Medeiros. Filha ilegítima do vice-presidente põe em xeque a sucessão do grupo. A foto de Júlia no funeral estava em destaque, e a gravação no bracelete de prata era claramente visível. Os noticiários de TV repetiam a notícia. Uma notícia chocante: foi revelado que o vice-presidente Lucas Medeiros tinha uma filha fora do casamento. A menina de 9 anos apareceu no funeral chamando-o de papai. As ações do grupo Medeiros despencaram na abertura da bolsa. Antônio assistia às notícias em seu escritório. Da noite para o dia, tudo desmoronara. A honra da família construída ao longo de gerações, a credibilidade da empresa, tudo se foi em um instante. Mas estranhamente, ele não sentia nada. Apenas um vazio imenso. O telefone não parava de tocar, mas Antônio não atendia. Os diretores pediam uma reunião de emergência, os acionistas exigiam explicações, mas nada disso importava. Que perda poderia ser maior do que a de um filho? À tarde, uma visita inesperada. Presidente, a senhora Isabela Furtado está aqui. Antônio levantou a cabeça. Sua nora. Ela também era uma vítima em tudo isso. Na sala de visitas, Antônio e Isabela se sentaram um em frente ao outro. Vestida de luto, seu rosto estava surpreendentemente calmo. Sem tristeza, sem raiva. Apenas a expressão de alguém que transcendera tudo. Seja bem-vinda. Deve ter sido difícil, disse Antônio. Isabela sentiu e disse: em 10 anos, eu nunca fui a esposa dele. A voz era serena, mas carregada de um profundo vazio. No começo eu tentei. Tentei ser uma boa esposa, ser amada. Mas no coração do Lucas, sempre houve apenas aquela mulher. Antônio não disse nada. Era verdade. O senhor sabia? Que as viagens semanais dele a Minas eram, na verdade, para encontrar aquela mulher e a criança. Descobri no funeral. Isabela deu um sorriso melancólico. Eu já sabia há algum tempo. Contratei um detetive. E eu o avisei. Pedi para ele parar. Seus olhos estavam cheios de resignação. Mas ele não parou. Pelo contrário, ia com mais frequência. No último dia, ele provavelmente estava a caminho para encontrá-las. Antônio baixou a cabeça. Quão desesperado meu filho devia estar. Isabela tirou documentos da bolsa.
O casamento arranjado para beneficiar nossas famílias termina aqui. Eram notificações de retirada de investimento. Nossa família vai retirar todos os investimentos. Não há mais razão para manter essa aliança. Isso significava uma crise para a empresa. O capital da família de Isabela era crucial. Mas Antônio não tentou impedi-la. Ele não tinha esse direito. Me desculpe. Você também foi uma vítima. Isabela se levantou lentamente. Não quero mais ouvir a palavra vítima. Vou encontrar minha própria vida agora. Ela se despediu. Espero que seja feliz, sogro. Na porta, Isabela se virou. Aquela criança não tem culpa. Por favor, não a machuque. A porta se fechou. Antônio ficou sentado por um longo tempo. Era como se ouvisse o som de tudo desmoronando. A empresa, a família, a honra. Mas o que importava? Seu filho não voltaria. Ao anoitecer, a mansão estava silenciosa. Antônio subiu para o segundo andar. O quarto de seu filho. Ao abrir a porta, o tempo pareceu parar. Tudo estava como ele deixou. A mesa arrumada, os ternos no armário, o travesseiro na cama. Como se o dono fosse voltar a qualquer momento. Antônio entrou lentamente. Sobre a mesa, documentos de trabalho. Na parede, fotos de família. Mas em nenhuma delas havia um sorriso feliz. Mesmo na foto com Isabela, os olhos de Lucas eram vazios. Ele abriu uma gaveta. E prendeu a respiração. No fundo, havia dezenas de cartas. Amassadas dobradas, mas guardadas com cuidado. O destinatário era sempre o mesmo, para Elisa. Com as mãos trêmulas, ele abriu uma. A tinta borrada ainda era legível. Elisa, que saudade. Passei o dia pensando em você. Onde quer que esteja, espero que esteja bem. Até o dia em que eu te encontrar, não se esqueça de mim. A data era de 10 anos atrás. Ele abriu outra. Hoje meu pai me levou a um encontro arranjado. Era uma mulher bonita, mas não era você. Me desculpe. Tento te esquecer, mas não consigo. E outra. Casei. Como meu pai queria. Mas ainda só penso em você. Sou um covarde. Me desculpe. As cartas continuavam. Sua esposa disse que gostaria de ter um filho. Mas não consigo ter um filho com alguém que não amo. Às vezes, me pergunto se você está feliz. Se encontrou alguém, se casou. Só de imaginar, enlouqueço. Lágrimas escorriam pelo rosto de Antônio. Quanta dor meu filho suportou. A última carta era recente. Elisa, eu finalmente te encontrei. E nós temos uma filha. Uma menina linda, parecida com você. Agora eu entendo tudo. Por que você desapareceu sem pegar o dinheiro? Você me protegeu até o fim. Na página seguinte, estava escrito com a letra trêmula: vou resolver tudo e viver com você e com a Júlia. Não me importo com meu pai ou com a empresa. Quero ser uma família. Espere por mim. Só um pouco. Antônio não conseguiu ler mais. Abraçou as cartas e soluçou. Ele, que nunca chorara, chorou como uma criança no quarto do filho. O que ele tinha feito? Destruiu o amor de seu filho, arruinou a vida de uma mulher e roubou um pai de uma criança inocente. E no final, perdeu o próprio filho. Para proteger dinheiro e honra, ele perderá tudo que era realmente precioso. Lá fora, o telefone continuava a tocar. A empresa estava em crise, as ações despencando, a mídia em polvorosa. Nada disso tinha significado para Antônio. Ele guardou as cartas de volta no envelope e fechou a gaveta. E tomou uma decisão. Faria o que seu filho queria ter feito. Encontraria Elisa e Júlia, se ajoelharia e pediria perdão. Era o mínimo que podia fazer para se redimir. A vista noturna de São Paulo era melancólica. Em meio às luzes brilhantes, Antônio percebeu, pela primeira vez, o quão sozinho ele era. Dinheiro, poder, honra. No final não lhe restara nada.
Às 4 da manhã, Antônio saiu de casa. No bolso interno do terno, as cartas que seu filho nunca enviou. Eram a única prova do coração de Lucas. Sozinho, foi para a estação de trem. Na plataforma pensou: meu filho também pegou este trem com o mesmo sentimento? Cheio de ansiedade e alegria para encontrar a pessoa que amava? O trem partiu. A escuridão lá fora deu lugar à luz do amanhecer. Antônio refez o último caminho do filho, olhando pela janela. 2 horas depois, chegou à pequena estação em Minas. Na saída, viu a feira. Mesmo cedo, os feirantes já estavam ocupados. Antônio entrou lentamente procurando o lugar que vira nas fotos. E finalmente encontrou. Sob uma lona gasta, Elisa arrumava caixas de frutas. Suas costas, enquanto trabalhava, pareciam solitárias. Antônio a observou de longe. Há 10 anos, a humilhara com dinheiro. Mas agora via apenas uma mãe trabalhadora. As mãos ásperas, o cansaço de 10 anos visível em cada gesto. Naquele momento, seu olhar parou. Aquele olhar triste que vira no funeral ainda estava lá. Antônio se aproximou sem saber o que dizer. Pedir desculpas? Oferecer consolo? Ou simplesmente ir embora? Elisa ouviu primeiro. Seu rosto endureceu. Não se aproxime. A voz era fria, mas trêmula. Por favor. Só me escute um instante. A voz de Antônio era suplicante. Não tenho nada para lhe dizer. Vá embora. Elisa virou as costas e continuou a trabalhar. Mas seus ombros tremiam. Antônio tirou o envelope do bolso. O Lucas queria que você recebesse isto. Ao ouvir isso, os movimentos de Elisa pararam. Ela se virou lentamente, os olhos cheios de lágrimas. O que é isso? São cartas que o Lucas escreveu para você. Por 10 anos, ele as escreveu, mas nunca as enviou. As pernas de Elisa fraquejaram. Antônio tentou ampará-la, mas ela o afastou. Não vou ler. Por favor, leia apenas uma. Para saber o quanto. Para quê? Elisa gritou de repente. De que adianta agora? Ele não vai voltar. As lágrimas finalmente caíram. Antônio se ajoelhou. Me perdoe. Eu realmente sinto muito. Eu estraguei tudo. Meu preconceito estúpido nos separou e no final eu perdi meu filho. Elisa, com as mãos trêmulas, pegou as cartas. Abriu uma. Elisa, que saudade. Ela parou. As lágrimas embaçavam as palavras. Como? Como ele pôde, por 10 anos? Ela abraçou as cartas e soluçou. Ele não me esqueceu. Até o fim, ele. Antônio também não conseguiu conter as lágrimas. São dezenas de cartas. Mesmo depois de se casar, ele pensava em você. Elisa abriu outra. Finalmente te encontrei. E nós temos uma filha. Vou resolver tudo e viver com você e com a Júlia. A cada carta, o choro de Elisa se tornava mais forte. Seu tolo. Por que tão tarde? Por que você não veio em vida? Ela desabou, chorando. À espera de 10 anos, a esperança, o sonho recém-iniciado. Tudo se despedaçou. Ele estava vindo nos ver quando aconteceu. Antônio baixou ainda mais a cabeça. É tudo minha culpa. Se eu não os tivesse separado há 10 anos, meu filho não teria tido motivos para correr tanto naquela estrada. Chega, disse Elisa, levantando-se com dificuldade, as cartas junto ao peito. Não posso aceitar suas desculpas. Foram 10 anos. 10 anos criando uma filha sozinha. Acha que um pedido de perdão apaga tudo isso? Mas Júlia. Minha neta. Eu vou criar a Júlia. Como sempre fiz. Não posso aceitar que o senhor banque o avô agora. Não posso arriscar que ela se machuque de novo. Vou passar o resto da vida me redimindo. Farei qualquer coisa por você e por ela. Não preciso. Elisa balançou a cabeça. Somos pobres, mas vivemos bem.
Podemos continuar vivendo bem sem a sua ajuda. Ela abraçou as cartas mais uma vez. Obrigada por estas cartas. Pelo menos sei que ele não me esqueceu. Mas agora, por favor, vá embora. Elisa entrou na barraca, fechando a porta com firmeza. Antônio ficou ali por um longo tempo. Sabia que seria rejeitado, mas a realidade foi devastadora. No caminho de volta para a estação, ele se virou. Viu Elisa lendo as cartas e chorando dentro da barraca. Sentiu uma dor imensa, mas não podia mais se aproximar. No trem de volta tomou uma decisão. Mesmo que Elisa o rejeitasse, ele se redimiria de outra forma. Admitiria publicamente seus erros e abriria mão de tudo. Dias depois, uma coletiva de imprensa abalou o país. No auditório da sede do Grupo Medeiros, centenas de jornalistas se reuniram. Às 10 em ponto, Antônio subiu ao palco. Estava visivelmente mais magro. O rosto, antes cheio de carisma, agora estava marcado por rugas profundas e arrependimento. Primeiro, peço desculpas à nação por todo o transtorno. Ele se curvou profundamente. Hoje, anuncio que estou me afastando de toda a gestão da empresa. Ela será entregue a um corpo de executivos profissionais. O auditório explodiu em murmúrios. Não haverá sucessor. Meu filho já se foi e não há mais razão para insistir em uma gestão familiar. Sua voz tremeu. E mais uma coisa. Doarei toda a minha fortuna para a caridade. O choque foi total. Especificamente para uma fundação que apoiará mães solteiras e famílias monoparentais. Ele olhou diretamente para a câmera como se falasse com alguém do outro lado. O resto da minha vida será dedicado à filha do meu filho e à mulher que ele amou. Sim, aquela criança é minha neta. Mas não sei se elas me aceitarão. O erro que cometi no passado é grande demais. O pecado de destruir a vida de alguém não pode ser pago em uma vida inteira. Mas a partir de agora viverei para me redimir. Viverei pedindo perdão a todos que magoei. A coletiva terminou. Antônio desceu do palco, os passos mais leves. Havia se livrado de um peso imenso. Em Minas, Elisa assistia a tudo em uma pequena TV. O homem na tela era diferente. Magro, abatido, mas sincero. Não era o homem arrogante de 10 anos atrás. Mãe, o que você está vendo? Júlia chegou da escola. Ah, aquele não é o vovô? Elisa desligou a TV apressadamente. Depois que Júlia entrou, ela ligou de novo. Ela sentiu a sinceridade dele. A dor em seus olhos era real. As palavras, o pecado de destruir a vida de alguém, eram seu arrependimento. Ela fechou os olhos. A dor ainda era imensa. O perdão ainda não era possível. Uma semana se passou. Elisa abria sua barraca como sempre. Um carro preto parou. Antônio desceu. Parecia ainda mais magro. Vim para dizer pessoalmente. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Quero viver para me redimir. Me deixe assumir a responsabilidade por você e por Júlia. Os olhos de Antônio estavam vermelhos. Me deixe ficar ao lado dela, pelo menos até ela crescer. Os olhos de Elisa também se encheram de lágrimas. Responsabilidade? Não há mais razão para isso. Não é um dever. É uma expiação. Naquele momento, Júlia saiu correndo de dentro da barraca. Vovô, a menina sorriu, um sorriso puro que rasgou o coração de Antônio. Vovô, o senhor finalmente vai aceitar a minha mãe? Antônio se ajoelhou, sujando o terno caro na terra. Sim. E sinto muito por não ter feito isso há 10 anos. Vou esperar até que sua mãe me perdoe. Júlia segurou a mão enrugada do avô. Então eu espero com você. Para o senhor não ficar sozinho. Uma lágrima caiu dos olhos de Antônio. Ele, que nunca chorara em público, chorou silenciosamente no meio da feira. Elisa se virou, também chorando. A raiva de 10 anos começou a derreter. Sua voz tremeu. Com o tempo, ela não terminou a frase. Mas Antônio entendeu. Não era uma rejeição.
Obrigado. O tempo passou. Antônio visitava a barraca toda semana. A princípio ficava de longe. Depois começou a ajudar com as caixas pesadas, a comprar cadernos para Júlia. Eles não conversavam muito. Apenas ficavam juntos. Elisa, aos poucos, se acostumou com sua presença. No dia da reunião de pais na escola de Júlia, Antônio perguntou timidamente se poderia ir junto. Elisa, após hesitar, concordou. Acho que como avô, tudo bem. As estações mudaram. O outono chegou. Júlia crescia e a expressão de Elisa se suavizou. Agora, eles às vezes jantavam juntos. Numa tarde de outono, Júlia entregou um desenho ao avô. Nele havia 4 pessoas: mamãe, papai, Júlia e o vovô. Todos sorrindo sob um arco-íris. Antônio segurou o desenho com as 2 mãos. Olhou por um longo tempo e sussurrou: Lucas. Me perdoe. Seu pai demorou demais. Lágrimas escorreram por seu rosto. Mas eu vou proteger esta criança. A criança que você queria proteger, eu vou proteger em seu lugar. Elisa enxugou uma lágrima, enquanto Júlia abraçava o avô com força. O sol poente banhava os 3 com uma luz laranja e quente. O tempo que esteve parado começou a fluir novamente. Não era perfeito, mas eles estavam juntos. E isso era o suficiente.